Olá galera, essa é a nossa terceira videoaula. Eu sou o Nerdex do InfoVCC e estaremos explicando um pouco sobre estrutura seletiva. Estrutura seletiva, para quem não sabe, é a gente utilizar if e else na nossa estrutura. Então, o que significa? Se significa if e se não significa else. Então, a gente vai um exemplo por exemplo, se sua nota for maior do que 6, você foi aprovado. Se não, você foi reprovado. Isso a gente vai estar mostrando agora em prática para vocês. Vocês cliquem em arquivo fonte e vamos começar. Sempre quando for começar é as bibliotecas das aulas anteriores utilizando. Que é stdio, que é para entrada e saída de dados, include cone.h, que é para congelamento da tela, e a nossa função principal, que dentro dela a gente vai ter nosso algoritmo. A gente vai definir como um inteiro média. Então, ou seja, é, você não pode utilizar, quando você for declarar uma variável, você nunca pode utilizar acento. Aí, depois disso daí que a gente definiu média como inteiro, uma variável média como inteiro, então a gente vai criar um printf para a pessoa digitar a média. Por exemplo, a pessoa digitou. Também não pode ter acento dentro do printf, tá? Só depois nas próximas aulas que a gente vai dar uma explicada como você utilizar caracteres utilizando tabela ASCII, que a gente também vai explicar. Então, depois disso, a gente vai colocar scanf, abre parênteses, abre aspas, %d, fecha aspas, vírgula e comercial média. Então, ele está salvando um valor inteiro atribuído à média. Então, a gente vai começar com a nossa estrutura seletiva. Então, if, se, por exemplo, se média maior, isso daí é um operador lógico. A gente vai estar explicando mais pra frente nas videoaulas como utilizar outros operadores lógicos. Esse maior é um operador lógico. Então, se média for maior que 6, aí a gente abre uma chave, que essa chave então vai estar relacionada com esse if. Nesse caso não precisa, como a gente não vai utilizar mais de uma função dentro do if, então ele não vai precisar de colocar a chave. Nesse caso vai usar mais chave para quando for mais de uma função que for utilizada dentro do if. Então aí a gente está colocando um printf para ele exibir a mensagem aprovado. Caso se média for maior que 6, né, ele vai aparecer aprovado. Se não, que é else, ele vai aparecer mensagem também. Não precisa de chave. Ele não precisa de condição, porque é uma coisa lógica. Se aquilo ali não acontecer, se a média não for maior que 6, automaticamente a média não é maior do que 6. Então ele não vai precisar de uma condição. Então agora a gente só exibe a mensagem que foi reprovado. Printf reprovado. Tá, essa foi a nossa estrutura de seleção, né? Então agora a gente vai colocar um get para congelar a tela e vai colocar também a finalização da estrutura principal. A gente utiliza os espaços aí para dar uma melhorada na estrutura, para ficar mais fácil da visualização e tudo. Senão na hora que é grande fica meio confuso você visualizar qualquer qual. Vamos salvar e executar. Extensão .c, que está se tratando de programa C. Coloca o nome do seu algoritmo e salva. Tá, agora vamos executar. Só que uma coisa, nesse algoritmo ele vai ter um problema. Vocês vão notar logo depois quando a gente mostrar. Então digite sua média. 7. Aprovado, certo. Acima de 7 é aprovado. Acima de 6 é aprovado. Agora a gente vai digitar 5 para mostrar. Reprovado. Abaixo de 6 é reprovado. Automaticamente ele já viu que a média foi menor do que 6, então ele já colocou. Então, e se caso a gente colocasse 6? Reprovado.
deu errado isso daí. Se caso fosse 6, ele teria que ser aprovado. Então, para a gente colocar isso daí como aprovado, se for 6 aprovado, a gente coloca, após atribuir o sinal de o operador lógico, que é maior, a gente coloca um igual. Porque se caso, tipo, se média for maior ou igual a 6, ou média for 6 ou maior que 6, então o printf vai exibir a mensagem aprovado. Então agora vamos executar para dar uma olhada como vai ficar. Então caso digitou 6, aprovado, agora está correto. Então, para melhorar a gente coloca um /n após o printf, dentro do printf, né, para dar uma quebra de linha aí, para dar um espaço. E não esqueçam que ainda a gente está utilizando o computador do Xeon para fazer nossas videoaulas, então está dando os problemas, como ele é japonês, então o computador dele está em japonês, aí está dando uns problemas aí com as letras. Tá, agora deu um espaço, pode ver que deu um espaço entre as mensagens que foram exibidas. Tá. É só isso por hoje, galera. Mas essa videoaula aí também foi meio ruim, porque a gente está gravando e falando ao mesmo tempo. E olha o horário que é, 2h19 da manhã. Mas é isso aí. Para mais informações, vocês acessem www.infobcc.com.br. Lá vai ter todo o nosso acervo das nossas videoaulas e mais. A gente não faz só videoaula, a gente tem muito mais conteúdo lá. Informações, notícias, venda de jogos e etc. Dá uma olhadinha aí. Valeu, hein? Até mais.